A paz do Senhor, amados irmãos, chegamos na lição de número 8, dia 25 de novembro de 2014. E o tema dessa lição é Encontrando o Nosso Próximo. E o nosso textual está em Marcos, capítulo 12, versículo 33, que declara: E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E a nossa verdade prática, amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Bom, primeira coisa, vamos pensar um pouco sobre esse textuário muito importante. O contexto desse textuário, então, é um escriba que pergunta para Jesus qual o maior dos mandamentos. Bom, vamos então dar um contexto histórico. Na época do Senhor Jesus, nós temos muitas escolas teológicas, mas duas se destacavam: a escola do Rabino Shammai e a escola do Rabino Hillel. Para você entender, uma escola teológica era mais liberal, era mais flexível, e a do Rabino Shammai seria aquela mais radical. Eles discutiam entre si sobre normas, práticas, e sem dúvida essa era uma pergunta no debate teológico da época. A pergunta é: qual o maior dos mandamentos? Então, segundo o judaísmo, são 613 mandamentos. E eles então estavam ali discutindo qual seria o maior deles. E aí, esse escriba, esse homem letrado, conhecedor da lei, ele fez a pergunta para Jesus, uma pergunta que provavelmente eles já vinham discutindo há muito tempo: qual é o maior dos mandamentos? E o Senhor Jesus responde então aqui em Marcos 12, a partir do versículo 29, 30, 31 e 33. E o versículo 33 é o nosso textuário especificamente. Jesus responde que o maior de todos os mandamentos ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então, reconhecer esse Deus como o único Deus. E ao seu próximo como... E o segundo mandamento, que o escriba nem perguntou, mas o Senhor Jesus já dá uma resposta cheia, completa. O segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. De maneira que ele então vai mostrar ao guardar a lei se resume em uma adoração verticalizada, amar a Deus sobre todas as coisas, e num relacionamento horizontal com o próximo. Então, o meu relacionamento com o único Deus, um relacionamento vertical, e o meu relacionamento com os próximos, ou com o próximo, que é o meu relacionamento horizontal. E aí ele fecha, que é o nosso textuário: o que é amá-lo, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Que seria então o resumo, a essência, a ideia principal de todos os 613 mandamentos, de todo o Pentateuco, de toda a Torá, de toda a lei do Senhor. Se baseia então nesses dois ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Bom, feito essa consideração do nosso textuário, vamos entrar então na lição propriamente dita. A parábola que será apresentada agora é então a parábola chamada parábola do bom samaritano. E eu já falei para você desde a primeira aula que existem entre as parábolas, que foi dado pela Sociedade Bíblica esse nome, parábola, mas na verdade essa chamada parábola do bom samaritano é uma história real que o Senhor Jesus conhecia.
Como sabemos disso? Porque ele cita duas cidades geograficamente reais, que é a cidade de Jerusalém e a cidade de Samaria. São cidades que existiam na época de Jesus. Por isso que eu sempre falo, existem duas histórias que foi apelidado pela sociedade bíblica de parábola. Outro caso é o caso do rico e Lázaro. Lázaro é um personagem histórico, Abraão é um personagem histórico, Moisés é um personagem histórico. Então não dá para dizer que é um conto alegórico. Trata-se então de histórias. E essa especificamente, a interpretação dessa história, ou se você quiser chamar de parábola também, não há problema algum, porque a parábola também se baseia, por trás disso, há uma verdade, não é? E ele inicia então dizendo, uma parábola com diversas interpretações. Eu chamaria uma história com diversas interpretações. De fato, essa história trouxe ao longo da história muitas interpretações, dependendo do período da cronologia humana, se pensava ou dava-se uma interpretação. Nesse caso, especificamente, as exposições mais conhecidas sobre esse assunto, ou talvez eu chamaria as mais famosas, por exemplo, é aquela que diz que sair de Jerusalém e indo para Jericó seria equivalente ao homem ter saído do jardim do Éden e indo fora do jardim, né? Ou saindo de Jerusalém. Também uma outra interpretação é saindo de Jerusalém e indo para Jericó, é saindo da casa de Deus e indo para o mundo. Então são interpretações, né? Jesus não falou isso, né? Se você for ler a história, ele está mostrando o amor que uma pessoa tem que dar ao seu próximo, o amor altruísta. É isso que mostra o assunto. Agora, ao longo dos séculos, tinha gente que falava lá que porque ele deixou 2 moedas, então que ele voltaria no ano 2000. Nós ouvimos isso também. Gente pregando, quer dizer, interpretando da cabeça dele. Ainda não tinha chegado o ano 2000, né? Então ele achava, olha, de 2 não passará, porque o bom samaritano deixou 2 moedas. E quando ele falou, quando acabar, né, eu venho socorrer. Quer dizer, essas conversas que aconteceram por aí são interpretações. Lembra da regra de ouro da interpretação da Bíblia? A primeira, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso é uma regra, você tem que saber isso. Segundo, aí você também tem que ter um conhecimento gramatical mais aprofundado, né? Não dá para a pessoa não respeitar os contextos e já ir falando de qualquer maneira, naquela simplicidade que muitas vezes a gente vê, né? Então, essas muitas interpretações alegóricas, desde que não prejudique, né? Desde que não traga nenhum prejuízo espiritual, a gente releva, né? Agora, o ponto principal dessa parábola tem a ver com o amor ao próximo. Tem a ver com o nosso texto, encontrando o nosso próximo. Essa é a base, essa é a essência dessa história. Segundo, ele pondo Jesus à prova. Então, se você lê ali, fala assim, ele tentando, quer dizer, na verdade ele está perguntando, ele está apresentando um questionamento que eu já disse que isso ocorre muito no judaísmo, é uma prática judaica, responder perguntando, é muito comum isso. Então, esse ambiente de rabinos, de doutores da lei, de escribas perguntando, ou se você quer usar a palavra tentando, ou como está aqui, colocando à prova, isso não é algo estranho da cultura judaica. Pode ser estranho para nós hoje, né? Falar, irmão, está provocando, está tentando, talvez isso seja estranho para nós na nossa cultura, mas não era na deles, porque eles tinham mesmo essa prática. Até na hora de responder, eles faziam pergunta. É um sistema cultural. Então, para Jesus explicar a provocação, ou então a colocação desse escriba, desse doutor da lei, para explicar para ele quem é o próximo, porque até então ele entendia que tinha que realmente
cuidar do seu próximo, amar Deus sobre todas as coisas, cuidar do seu próximo. Tudo bem, isso era ponto pacífico, mas aí ele falou, mas quem que é o meu próximo? Mas por que que esse doutor da lei, ou esse escriba, ou por que que os judeus tinham que fazer essa pergunta? Bom, em primeiro lugar, porque no judaísmo, nem todos os seres humanos seria considerado próximo. Por quê? Por exemplo, os pagãos não faziam parte do povo eleito. Eles eram segregados, eram considerados pessoas impuras. Eles nem se alimentavam com essas pessoas. Então, como queria alimentar uma pessoa? Então, aquela atitude do sacerdote, do levita, são atitudes de pessoas que têm um preconceito em relação a quem não é da etnia dele, porque o judaísmo era uma religião étnica. Então, o samaritano é desprezado, né? Não vou atender. Então, havia uma cultura que fazia que eles tivessem essa cosmovisão, essa visão de exclusão. E Jesus vai mostrar que o ser humano, independentemente da sua etnia, é o seu próximo. Então, é muito interessante esse contexto bíblico. Aí ele fala, como lês, né? Porque sabia que era uma pessoa que lia a Bíblia, que lia o Antigo Testamento, que lia a Torá e que tinha dado uma boa resposta. Jesus percebeu que a pessoa deu uma boa resposta, mas então ele vai criar essa discussão ou essa história, vai compartilhar essa história para que houvesse então um bom entendimento para a pessoa que havia feito essa colocação. Quem é o meu próximo? Bom, a questão principal aqui é essa. Quem seria o próximo, então, de cada um de nós? E aí ele vai apresentar, então, figuras relevantes, conhecidas no judaísmo, mas que tinham muito preconceito, né? Então, se você ler com calma essa história, você vai ver que o único que acolheu a pessoa foi uma pessoa que era desprezada pelo judaísmo, que é o bom samaritano. Quer dizer, o levita, o israelita, o sacerdote, ele viu aquela situação como um problema, que ele não tinha nada com aquilo. E já o samaritano, no fundo, foi o samaritano que entendeu o propósito da palavra de Deus, né? A essência que era qualquer pessoa era o seu próximo e não aqueles da sua etnia apenas. Agora, a profundidade dessa história é que os judeus não se davam com os samaritanos. Eles achavam superior aos samaritanos. Mas quem eram os samaritanos? Talvez alguém está falando, mas quem que é o samaritano? Os samaritanos são aquelas pessoas que quando o rei assírio, Sargão II, destruiu a cidade de Samaria, levou cativo o reino do norte, ou o reino de Israel. Então vamos lá. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão não manteve a unidade do reino, e o reino foi dividido em reinos irmãos. O norte, chamado Reino do Norte, ou Reino de Israel, com capital em Samaria, posteriormente. E o sul, Reino de Judá, ou Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Por volta do ano 722, os assírios tomaram Samaria, destruíram, levaram cativo os judeus. E colocou povos estrangeiros, pagãos na cidade de Samaria. E esses povos pediram para que o rei permitisse que sacerdotes judeus ensinassem eles a prática da religiosidade israelense, porque eles achavam que, devido às pragas, o Deus local, que eles tinham muito disso, de Deus territorial, Deus local, estavam trazendo alguma maldição sobre eles. Então eles pediram e o rei permitiu. E aí alguns sacerdotes foram lá ensinar, de maneira que o samaritano era uma mistura de povos pagãos com povos que conheciam a Bíblia. Posteriormente, os samaritanos passaram a crer só no Pentateuco,
não crê em mais muita coisa, ficou muito centrado ao Pentateuco. Até hoje tem samaritano em Israel, tem 2 cidades, uma cidade de Nablus e também em Tel Aviv tem um grupo, mas tem grupos pequenos, e eles são muito sectários, eles só casam entre si, então muitos têm problemas genéticos, doenças, algumas até mentais. Mas até hoje o monte de Gerizim em Samaria é sagrado, eles fazem sacrifícios lá, até hoje. Eles comemoram todo o ritual deles com base só no Pentateuco. Então é isso que difere eles dos judeus, mas até hoje existe. Na época de Jesus a comunidade samaritana era maior, era grande até. E os judeus tinham assim uma ojeriza a eles, porque eles, na cabeça dos judeus, eles eram pagãos que estavam imitando o judaísmo. Tanto é que na época dos Macabeus, os samaritanos construíram um templo, uma réplica do templo também no Monte Gerizim. Então foi um dos reis Macabeus que destruíram o templo. Então havia uma rivalidade entre os samaritanos e os judeus. E agora Jesus me fala do bom samaritano. Então foi um choque cultural para aquele judeu, porque o sacerdote, o levita, não estava entendendo quem era o próximo. E o samaritano, apesar dos pesares de toda essa diferença cultural, tinha essa percepção, esse discernimento, que o próximo dele era aquela pessoa que estava numa situação bastante difícil, de vulnerabilidade. Tá? Então a questão principal é quem seria então o próximo. E aí nós temos o item 2, compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. E vai falar então da compaixão, né? Chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. É o que diz o versículo 33. Íntima compaixão, com ternura, com sentimento. Compaixão tem muito a ver, então, com empatia. É você colocar no lugar daquele indivíduo. É ver o sofrimento da pessoa, se colocando no lugar daquela pessoa. Então, isso faz com que você sinta um desejo de ajudar. Quando você se coloca, quando você se identifica. Então, aquele bom samaritano, ele teve compaixão. Segundo, cuidado. Ele foi, ele aproximou, ele limpou, ele atou, né, as feridas. Então está aqui, ó, ele cuidou, ele não simplesmente teve empatia e, mas não é problema meu, né? Não, ele teve empatia, ele teve compaixão e isso gestou nele o quê? Uma atitude, uma obra. Então ele vai lá e vai fazer. E vai cuidar daquela pessoa, das suas feridas, aquela pessoa que tinha sido violada pelos assaltantes. E isso tem a ver com caridade. Então a história do bom samaritano não apenas aproxima-se do homem que está ferido, né? O bom samaritano não mostra só ele se aproximando que está ferido, mas além de ele dar atendimento, ele leva numa estalagem, ele pensa nos cuidados que aquela pessoa deve ter. Então veja que interessante, ó, ele tem empatia, ele tem compaixão, ele vai lá e ata e limpa as feridas e providencia um local de recuperação daquela pessoa. Então veja a completitude da atitude do bom samaritano. 3. O nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Então, no mundo da época dessa parábola, realmente, ou história, realmente, esse escriba, essa pessoa, ele queria saber porque realmente ele não tinha conhecimento. Porque havia uma cosmovisão judaica de que eles não podiam se misturar com os gentios, com os samaritanos, com os publicanos, então havia preconceitos. Agora, através dessa história, Jesus está mostrando que o verdadeiro atitude de uma pessoa que ama o seu próximo é a atitude do bom samaritano, que tem compaixão, que acolhe e que se preocupa com a situação futura daquele indivíduo.
Então, quem é o próximo? O próximo do homem ferido não foi o doutor da lei, embora era, né? Deveria ser, mas infelizmente ele não agiu. E o samaritano, que era considerado desqualificado na visão dos judeus, que não eram pessoas dignas de respeito, é que agiu como verdadeiro próximo daquela pessoa que tinha sido sofrido com os salteadores. Então o próximo é qualquer pessoa. Então tudo que impede você de ajudar alguém por algum preconceito, isso é problemático. Então, se vem algum preconceito, você tem que repensar, você tem que pedir graças para Deus. Porque muitas vezes você só quer ajudar o irmão porque é o irmão da igreja. E o seu próximo é qualquer pessoa, não precisa ser irmão da sua igreja. O seu próximo é qualquer ser humano. E aí vem, 2, ajudar o próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. As obras, elas não salvam. As obras são resultados de quem é salvo. Então é diferente. Você vê uma pessoa, às vezes, que é religiosa e crê nas obras, então ele faz muita coisa, mas é para ser salvo, coitado. Você vê um monte de religião que assim incentiva a pessoa, são religiões até boas, porque a pessoa faz coisas boas. Mas por que ela está fazendo coisas boas? Porque ela quer ser salva. Agora, o crente, o cristão, que teve seus pecados lavados no sangue de Jesus, ele já é salvo. Então, por que ele faz boas obras? Porque ele é salvo. Não para ser salvo, mas por ser salvo. Porque as obras não salvam ninguém. As obras são os frutos da salvação, mas não para a salvação. E 3, a medida do amor para com o necessitado. Então, os necessitados precisam de um olhar carinhoso de todos, da sociedade. Os mais vulneráveis precisam de um olhar atencioso. Isso, até os governos ocidentais e os outros também fazem projetos assim, olhando para os vulneráveis, sempre precisam de uma atenção especial. Então você vê lá as pessoas que têm dificuldade de comprar remédio, faz programas de remédio, programas de alimento. O que não é honesto, pessoas que não precisam irem atrás. Então, eu vejo às vezes, a cidade onde eu moro, a cidade de Campinas, tem um projeto, um programa da CETEC para arrumar o caixão, o túmulo, para as pessoas que não têm condições de pagar. É uma coisa mais simples, mas é destinada a pessoas excluídas socialmente. Aí vai uma pessoa lá que não precisa disso, que poderia comprar, mas vai lá pedir também, entrar no mesmo programa. Então isso não pode. Quer dizer, pessoas que não entenderam que essas instituições, entidades de ajuda são para pessoas necessitadas, não para pessoas que têm condição. Aí a pessoa vai tirar o direito de um coitadinho, sendo que ela não precisa, né? Então tem esse problema também. E nós temos vários subsídios teológicos, didáticos, muito importantes nessa lição, que você pode trabalhar com o seu aluno. E temos uma conclusão muito importante. Ele fala a parábola, ou a história estudada na lição de hoje, foi uma história exemplo. Olha só o que ele fala, história exemplo. Pois se trata de um mandamento de amar e exercitar a misericórdia para com o próximo. Aqui aprendemos que o amor não aceita limites na definição de quem é o próximo. Não tem limites. Enquanto todas as sociedades e seus segmentos sociais acabam levantando barreiras para separá-los das demais pessoas, nós cristãos, os crentes, os discípulos de Cristo devem olhar para os seres humanos com igualdade, pois o próprio Deus não faz acepção de pessoas, porque todos são iguais diante de Deus. Nós até estudamos aquela lição que fala que ninguém pode ser soberbo, querer estar acima, porque isso é uma blasfêmia contra Deus que nivelou. Diz que todos os homens são iguais, mulheres, homens, todos são iguais diante de Deus, não há acepção de pessoas diante de Deus.
Na hora de você fazer a caridade, não pode haver acepção de pessoas. Na hora de você exercer o amor ao próximo, também todos são iguais diante de Deus. E então você tem que ter um olhar bíblico para poder dar frutos. E esses frutos, essas boas obras, como resultado da salvação, sejam bênção, né? Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Nós temos na cidade de Campinas um trabalho chamado Instituto Paulo Freire de Ação Social, que atende 210 crianças que vivem em uma situação de vulnerabilidade. E eu fico encantado com a minha classe, chamada Família Cristã, que é uma classe de escola bíblica dominical, porque 2 vezes por mês a gente levanta uma oferta de amor, e mesmo as pessoas não conhecendo essas crianças, elas as amam e elas contribuem fielmente, de maneira que a gente tem ajudado, através da escola bíblica dominical, nós temos ajudado o Instituto a ajudar, a cuidar, com uma parte das despesas de mais de 210 crianças que estão em risco ou em vulnerabilidade. Você possa fazer isso também na sua classe, na sua escola bíblica dominical. Nós temos um costume de incentivar os irmãos a trazerem 1 quilo de alimento não perecível. E os irmãos trazem. Esses alimentos não perecíveis ajudam pessoas que estão vulneráveis, pessoas excluídas socialmente, porque depois as irmãs vão fazer uma cesta básica para elas. Olha quantas coisas você pode fazer através da escola bíblica dominical. Então, seja criativo, coloque essa lição em prática, ajudando o seu próximo, encontrando o nosso próximo, ajudando as pessoas necessitadas. Existem outras maneiras, levar música nos hospitais, né? Visitar asilos. Existe tanta maneira de você ajudar o seu próximo, de abençoar as pessoas. Deus quer te ajudar, você ser um bom samaritano. Que Deus abençoe a sua vida, a classe que você ministra, que vocês possam dar bastante fruto abençoando as pessoas. Acesse o meu site www.professoralberto.com.br e compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Fique na paz do Senhor.